sessão de perguntas e respostas, nós vamos ter a palestra da AME, da Associação Amigos Múltiplos. E para essa palestra, nós vamos ter o Gustavo Saint-Martin, o Gustavo que é superintendente aí da AME, e já está conosco aqui. Gustavo. Boa noite, Gustavo. Olá, Thiago. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, meu amigo? São Martin é muito chique, Thiago. É São Martin. O pessoal me deixa mais chique do que eu sou. Mas, obrigado pela apresentação. Eu vi que o Rodrigo saiu, estava acompanhando aqui. Queria mandar um abraço para você e para ele aí, agradecer o convite desse evento maravilhoso que eu já estava acompanhando. Gente, o Gustavo, ele coordena aí à frente, enfim, com outras pessoas, né, da AME, e ele, enfim, como atuante, enfim, bastante frente à associação, tem desenvolvido um trabalho bastante interessante, então todos os parabéns, viu, Gustavo? Queria destacar que como enfim, dentro do seu histórico aqui, como um dos 5 líderes de pacientes mais influentes do mundo, pela We Go Health Award 2018, ele fundou Amigos pela Esclerose em 2013, então nesse tempo são 7 anos, né, Gustavo? E foi eleita a melhor plataforma digital de saúde no 2017, uma das 100 melhores ONGs do Brasil pelo Instituto do 2018 e 2019. Então, para nós é certamente um prazer tê-lo aqui, poder falar um pouquinho da jornada do paciente, não é isso? Preparou uma apresentação nesse sentido, então queria deixá-lo à vontade, por favor, o espaço é seu, vou brindar aí com a sua presença. Obrigado, Thiago. Essas apresentações, elas são sempre um motivo para eu poder aprender a lidar melhor com o que a gente já fez na vida, né? Eu estou aqui falando para você não me chamar de Saint-Martin, que fica mais chique, e aí você vai lendo a bio. Na verdade, no final das contas, Thiago, eu sou um paciente que em 2011 foi diagnosticado e resolveu aí compartilhar mais informação, porque na época não encontrei tanta informação assim, informação de qualidade, de uma forma didática. Era muita informação em inglês, muita informação científica, mas pouco se falava num nível mais de paciente para paciente. E depois de 2 anos buscando entender o que a esclerose tinha a ver com a minha vida, eu tive a ideia de montar Amigos Múltiplos pela Esclerose e compartilhar bastante informação. Eu tenho uma apresentação para compartilhar, e aí prometo que eu não vou extrapolar os 50 minutos que vocês me deram. Brincadeira. Vamos lá. Você consegue ver minha tela, Thiago? Daniel vai projetar aqui para nós. Oi? Thiago? Thiago? Tá tudo bem, viu? A tela tá passando, pode ir adiante, tá? Tá ok. Então, eu vou ter que compartilhar de novo que eu não ouvi a sua resposta. Vamos lá. Então, você vê agora a minha tela? Isso, dá para ver sim, perfeitamente, viu? Ok, agora eu te escuto também. Então, vamos lá. Vendo a programação do evento e conversando com o Rodrigo, fazia muito sentido trazer essa pesquisa que a gente faz a cada 4 anos e queria apresentar um pouquinho a pesquisa para vocês. Mas primeiro, falando um pouquinho, então, quem somos, eu já adiantei, recebi um diagnóstico em 2011, e quando eu levei esse diagnóstico para dentro de casa, a primeira pergunta que minha mãe fez para mim, Thiago, foi se eu ia morrer. Essa pergunta foi muito com base naquilo que ela encontrou nas redes sociais, no Google, e eu não tinha a mínima noção de como responder para minha mãe, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida com esclerose múltipla. Pelas coincidências da vida, eu conhecia a esclerose, porque na época a minha sogra já convivia com esclerose há mais de 25 anos,
mas ela já estava num estado de cadeira de roda, tetraplegia, porque na época não tinha muito tratamento, né? E minha mãe achou que o meu destino certamente seria o mesmo. Quando eu montei a associação, principalmente, e o que está aqui em laranja são os nossos pilares, eu montei algo para informar não só a minha mãe, mas outras mães, outros pais, outros recém-diagnosticados, sobre as questões relativas à esclerose múltipla de um jeito leve. Mas, principalmente, a partir da informação, criar um canal, Thiago, onde a gente pudesse convergir aí, concentrar essas pessoas que, de alguma forma, são impactadas pela esclerose múltipla, para que a gente tivesse mais representação, seja numa proposta de política pública, seja para melhorar a qualidade de vida. Então, basicamente, a partir da informação, criando esse diálogo, a gente consegue fazer projetos como esses e muitos outros acontecerem. Então, voltando para o tema da nossa palestra, que é a jornada do paciente, a gente fez uma primeira jornada em 2012, de 2012 até 2015, e depois uma segunda até 2019, buscando identificar e descrever quais os principais pontos de discussão, temáticas, o que os diferentes públicos que têm a ver com esclerose múltipla conversam nas redes sociais, qual que é a jornada das pessoas que recebem o diagnóstico, como que é esse estilo de vida das pessoas que convivem com esclerose múltipla. Então, esse estudo ele se chama netnografia, ele é um estudo parecido com o estudo etnográfico, mas ele é conduzido nas redes sociais, ele é uma metodologia ad hoc, qualitativa, onde a gente coleta depoimentos de uma forma retrospectiva, usando aí uma ferramenta de inteligência artificial, a gente consegue determinar quais as principais palavras que o próprio sistema vai cruzar para a gente poder trazer alguns dados aí. Então, a partir de dados primários, a gente transforma isso em dados secundários e em informação em geral. Aqui um pouquinho do que de fato a gente encontrou nas redes sociais entre 2014 e 2019 é o que eu venho trazer para vocês. Então, primeiro, um pouco do que foi a coleta, né? Que aqui vai de dezembro de 2015 até março de 2019. Então, só no Facebook, a gente conseguiu identificar mais de 100 páginas diferentes aí falando sobre esclerose múltipla, 89 grupos, mais de 10 mil postagens ao longo desses anos. No Instagram, 40 hashtags falando de esclerose múltipla, mais de 2.000 postagens. E aí também identificamos algumas páginas na web, blogs, e também fomos para mecanismo de busca, como o Google e o YouTube. O que a gente sabe sobre a esclerose múltipla, né? Da literatura. E aí queria mandar um abraço para a Ben, que vem há tempos atualizando também o Atlas da esclerose múltipla. Então, a gente estima entre 2,5 milhões de pessoas convivendo com esclerose no mundo, uma prevalência mais em mulheres, né? E aí aquela questão do adulto jovem, eu tô com 34 anos, tô na faixa etária. O pessoal fala em 35 mil pessoas no Brasil, eu já sou um pouco mais otimista, para usar uma palavra do copo cheio, né? Acho que a gente já está beirando aí pelo menos uns 40 mil pacientes diagnosticados. E aí o que a gente encontra nas redes sociais? Como que é a distribuição dessas pessoas aqui no Brasil? E como eles se comportam nas redes sociais. Que é importante trazer que o estudo, ele simplesmente traz o que ele encontra nas redes sociais e não tem uma interpretação em cima disso, né? A interpretação é simplesmente a análise do próprio discurso publicado. E aqui eu trago um pouco para vocês. O perfil do público nas redes sociais com esclerose múltipla é um público que majoritariamente tem que acessar o sistema privado de saúde em algum momento do seu convívio com a esclerose, seja para fazer um exame, seja para, enfim, fazer um acompanhamento, ele acaba em 52% dos casos acompanhando também pelo sistema privado. Aonde que esses pacientes buscam informação e em que etapa da doença, né? Então, 25% dos pacientes que buscam informação nas redes sociais, eles buscam no momento do diagnóstico. A grande maioria que busca informação nas redes sociais está ali durante o tratamento em fase de remissão, né? Aquele momento que parece que tudo vai bem, obrigado. E aí só 17% no momento do surto buscam informação nas redes sociais. Aonde eles buscam informação? Aí se divide entre blogs e Facebook, especialmente nesse momento
que eles estão se juntando cada vez mais, são os dois principais, diferente de outros países como os Estados Unidos, o Twitter não é tão expressivo assim em termos de esclerose múltipla. É um pouco do que a gente encontra. São 100 mil a 150 mil usuários por mês interessados pela temática esclerose múltipla no Facebook, sendo que esse número ele é 4 vezes maior do que o número de diagnósticos que a gente estima aqui no Brasil. Ou seja, uma interpretação de que o cuidador, o familiar se importa e acompanha, também busca sobre esclerose múltipla nas redes sociais. A gente sabe na literatura que 2 ou 3 mulheres para cada homem. No Facebook, 8 em cada 10 são mulheres, né? Os homens, eles são mais jovens, e 40% deles têm até 34 anos, quando comparado com mulheres, eles acabam sendo mais jovens. 6 em cada 10 usuários, eles são casados. A média da rede Facebook é menor. Então, pessoas que convivem com esclerose múltipla, eles têm um status civil maior em termos de casamento, né? 50% dos homens são solteiros, enquanto apenas 36% das mulheres são solteiras. E um dado interessante é que as pessoas que se relacionam com esclerose múltipla no Facebook, comparando com o público geral, elas têm uma escolaridade aí maior quando comparada com outros públicos, 156% a mais de pós-graduados do que a média. Então, somos pessoas com esclerose pós-graduadas muito mais do que a média. O que a mídia fala, né? Qual o público e como ele se comporta, trazendo um recorte aqui da mídia. A mídia tradicional, o que a gente percebe no que foi avaliado, é que ela aborda muito mais diagnósticos, estatísticas, políticas públicas, novos tratamentos. Então, aquela coisa, entenda a esclerose múltipla, aí a doença que afeta a atriz, aí traz fórum de síndromes raras, enfim, faz uma notícia de um novo remédio no Brasil. Essa é a função da mídia tradicional, né? E que é muito criticada, principalmente por abordagens superficiais, né? E muita desinformação na mídia. Então, você vê depoimentos aqui de pacientes criticando aí, muitas vezes, uma desinformação ou uma abordagem muito superficial. É importante falar que, pela própria metodologia, como são depoimentos públicos, é por isso que a gente traz aqui para a apresentação. O que a mídia alternativa, diferente da tradicional, aborda? Muito mais posts explicativos, dicas de hábitos saudáveis, remédios caseiros, enfim, e aí a gente tem de tudo, né, nas redes sociais. Trazendo um pouquinho da jornada de pacientes e acelerando aí para ficar dentro do nosso horário, do nosso compromisso, a gente conseguiu, com esse estudo etnográfico, durante esses 4 anos avaliados, retrospectivamente, identificar 4 momentos claros aqui da jornada dessas pessoas nas redes sociais. Então, um momento claro de crise e sintoma, onde ele traz para a internet sensações físicas e emocionais. O momento claro do diagnóstico, como que é o processo de descoberta, muitas vezes uma contação de história ali do paciente, dividindo como foi esse momento. O momento do tratamento enquanto está em surto e o momento do tratamento enquanto está em remissão. E aqui eu não sei se todos estão acompanhando pelo computador, mas depois posso disponibilizar para vocês esse conteúdo. Aqui a gente traz o que é mais encontrado aí nas redes sociais. Então, obviamente, não vou ler aqui toda a jornada, mas no momento dos primeiros sintomas, principalmente tem buscas de informação no Google com as tags sintomas EM, e aí começam os contatos de grupo de suporte no Facebook, com blogs de especialistas. A principal barreira relatada nas redes sociais é pouca importância aos sintomas iniciais, uma irregularidade dos sintomas, né, uma inconstância, dificuldade para encontrar um médico especializado, confusão com outras doenças, os custos dos exames. Passado esse momento, a gente vê também muito medo, né? Tem relato nas redes sociais de dores, sintomas silenciosas, mudança da rotina, tudo isso contribuindo para medo. Aí, esse paciente ele acaba caindo principalmente num clínico geral, um neurologista, reumatologista. Aqui a gente traz também, poderia trazer um ortopedista, um oftalmologista.
E aí ele procede para uma questão do diagnóstico e traz muitas questões dos exames que ele teve que fazer. Então, nesse momento, a gente encontra uma batelada de exames em posts de redes sociais. A principal barreira desse momento do diagnóstico, Thiago, é, de novo, pouca importância aos sintomas iniciais, irregularidade dos sintomas, dificuldade de encontrar um médico especializado, os custos ainda envolvidos. Quando ele começa a ser direcionado aí para um especialista, a gente já vê esse momento se cruzar com depoimentos mais falando sobre o tratamento e o surto, que tem aí como as principais buscas efeitos colaterais, e começa aqui pelos usuários das redes sociais uma troca para saber como e onde conseguir a medicação. A principal barreira nesse momento do tratamento desse surto é a mudança de diagnóstico antes e depois do fechamento da esclerose múltipla, né? Os custos se mantêm, e começa a falta de medicação no SUS, se ela é ou não fornecida pelo plano de saúde, e começa uma descrença, isso segundo eles, usuários, na indústria farmacêutica. Tem muito incentivo ao abandono do tratamento por médicos praticantes de terapias alternativas, dizem-se médicos, efeitos colaterais, e a gente vai indo para uma busca aí de como conviver melhor com a doença na sua remissão. Nesse meio tempo, a gente tem mudanças importantes aqui, um afastamento do círculo social, do trabalho, e aí a gente começa a ver os pacientes dividindo sequelas, buscando sobre aposentadoria sobre invalidez, dividindo questões aí como aumento de peso, falta de apoio da família, uma dificuldade em manter hábitos saudáveis. Aí a gente vai caminhando para um período de remissão, onde tudo parece estar bem, né? E aí o paciente principalmente busca por reabilitação, novos tratamentos paliativos, e continua essa troca de informações no Facebook. Obviamente, essa aqui não necessariamente é a jornada de todos que acompanham a gente, mas essa é a jornada identificada em mais de 10 mil publicações ao longo de 4 anos. Isso é o que mais acontece nas redes sociais, com um recorte grande para o Facebook. Quais os principais sintomas que aparecem aí nas redes sociais? Aí a gente traz alguns exemplos, mas principalmente dormências, sinais musculares e oftalmológicos são os mais relatados. A gente tem também dormências e formigamentos, queda, fadiga. Então, a gente tem aqui depoimento: fui diagnosticada com esclerose há 3 meses, tenho sintomas há mais de 1 ano, e aí fala tontura, formigamento nos pés, vontade de urinar, fazer xixi a toda hora. Isso é o que a população que convive com esclerose divide em relação a sintomas. Também tem uma busca e um compartilhamento grande sobre sintomas invisíveis, né, que geram muita ansiedade e sentimento de exclusão entre esses pacientes. Em termos de diagnóstico, Thiago, a gente tem a maior parte dos diagnósticos acontecendo, de fato, entre esses 20 e 40 anos, mas ainda assim relatos diagnósticos de crianças e adolescentes, né? Então, algumas páginas até fazendo enquetes e dividindo ali os seus momentos de diagnósticos. O pré-diagnóstico, existe uma percepção de que alguns usuários, de que há uma negligência de sintomas de alterações de humor por parte dos médicos. Uma outra questão importante do diagnóstico, compartilhada pelas pessoas nas redes sociais, é a demora para fechamento desse diagnóstico e também uma busca tardia por atendimento e também uma falta de preparo de médicos não especialistas. Importante ressaltar que em 2011 a gente fez a mesma pesquisa e o tempo era muito maior, quase 6 anos e meio para fechar de um diagnóstico. Hoje a gente fala em algumas regiões do Brasil 6 meses, né? Outras um pouco mais, mas já melhorou bastante isso. Tem também muito diagnóstico anterior ao diagnóstico final. Então a gente tem pessoas falando: puxa, fui diagnosticada com epilepsia, com labirintite, até mesmo AVC, Thiago. Impressionante, né? Muitas dúvidas sobre quais exames para fechar o diagnóstico também são parte da discussão. Aquilo que eu falei, aquela batelada de exames aparece nas redes sociais, as pessoas compartilhando. O importante é a gente também ter um recorte aí para a questão emocional. O diagnóstico ele traz uma ruptura no plano desse adulto jovem, assim como eu,
que passam a experimentar episódios de depressão, reclusão social. Eu passei por isso no momento do meu diagnóstico. Isso é muito trazido aí, muito abordado na fala das pessoas. Então, depressão, medo, reclusão, abandono, a fadiga sendo confundida com preguiça, isso é recorrente nas redes sociais. Primeiras impressões após o diagnóstico, seguramente, assim como minha mãe, né? Medo da dependência física, cadeira de rodas, cegueira. Então, aqui, Cláudia falando, tenho medo de ficar velho, alguém também tem. Eu tenho muita alegria em ficar velho, acompanhar meu filho crescer, meu filhinho Bento, um beijo para ele. Reflexões após o diagnóstico, que aí é aquele momento onde eu paro para entender o que a esclerose faz na minha vida, né? Quem são as minhas verdadeiras amizades? Quais são elas? Como que está a minha espiritualidade? Tem muita busca por isso nas redes sociais. Quem eu sou? Quais são as minhas paixões? Quem irá cuidar de mim? Isso a gente percebe muito nos depoimentos. E aí um recorte interessante sobre espiritualidade, também trazendo uma outra pesquisa que a gente fez em 2018, com mais de 1.700 respondentes. Uma boa parcela recorre à espiritualidade para poder entender o que é a esclerose nas nossas vidas, né? Um pouquinho de saúde mental, afinal de contas estamos em isolamento social, isso sempre é agravado. A falta de suporte familiar, Tiago, é o fator-chave para a piora da saúde mental entre essas pessoas, né? E principalmente a rede de apoio das mídias sociais, elas são catalisadoras de reflexão e tem muito grupo dando suporte, suprindo aí essa falta relatada do suporte familiar. Algumas pessoas também relatam dificuldades para identificar se os sintomas são cognitivos, eles estão ou não relacionados à esclerose, ou talvez ao estresse, o estilo de vida. E aí aquela coisa, a Mônica fala, é normal quem tem esclerose ter um raciocínio lento e esquecimento, às vezes pensamentos confusos, aí 30 pessoas comentando, você tem esquecimento, será que é da EM? Essa é a quantidade e a profundidade das informações. Um recorte rápido para a gente finalizar sobre inclusão social. A gente vê muitos pacientes falando da dificuldade de inclusão no mercado de trabalho e um medo de dialogar sobre a esclerose múltipla com os seus empregadores. Inclusive, hoje, um pouquinho antes de entrar aqui na nossa chamada, eu vejo uma matéria da BBC que cita a esclerose múltipla, corroborando essa questão de que as pessoas, pessoas com esclerose múltipla, temos medo, receio de dividir isso com os nossos empregadores. Muitas dúvidas sobre aposentadoria, outros direitos, fóruns discutindo direitos de pacientes, e aí para a gente tentar ficar dentro do horário, eu agradeço, deixo os meus contatos e coloco a AME toda à disposição para que a gente siga aí fazendo um trabalho bacana para as pessoas que convivem com esclerose múltipla. Tiago, com você.